34 essa foto. 34. Passar para o pessoal ver. Realmente, eu vou só dar um zoom aqui nela. Aí só aquele senhor que está ali É meu bisavô. Ah, seu bisavô. Meu bisavô. E essa senhora? Minha bisavó. Que viveram lá com seu pai, não é isso? Não, com meu avô. Com seu avô. Isso. Eu sou Paulo de Oliveira, 70 anos, filho de Joaquim Manuel de Oliveira e Raimunda Maria de Oliveira. Contar um pouquinho da história da minha família. Quando nós chegamos do Nordeste, mais especificamente do Rio Grande do Norte, para morar na fazenda Brejão, do senhor Simples Thiago, no casarão que ainda existe. E nessa altura do campeonato, chegou a ter lá na fazenda onde nós trabalhamos, 32 famílias, tudo trabalhando na fazenda do Washington, Quirino, e tudo falava, era meieiro. Era assim, plantava o milho, plantava o arroz, e mesmo o feijão. O arroz, o milho, era na época da colheita, então era dividido. Então ficava metade para o produtor e a outra metade para a fazenda. Então a história do Brejão, né, que é lá na região do Chatão, é a história e a saga de homens e mulheres que por aqui vieram ou por aqui se estabeleceram e por aqui lutaram para o desenvolvimento frutal. Muitos nordestinos, né, muitas pessoas vindas também do norte, de outras regiões, do estado de São Paulo, de Goiás. Então, aquela região e também toda a frutal, ao longo, né, da sua história, do seu ciclo de desenvolvimento econômico, teve a presença de figuras, né, de várias regiões, de várias origens geográficas, de várias etnias, né? A gente vai fazer um vídeo ainda sobre a escravidão negra em Frutal, no século XIX. Então são vários, né, cores, vários personagens, né, de origens distintas que construíram Frutal. Então a gente espera que vocês apreciem, né, e façam uma viagem ao passado e também ao presente, porque esse casarão aí ainda permanece pela saga daquela pessoa que entendeu que isso é patrimônio histórico. E a gente parabeniza, no final do vídeo vocês vão ver a gente falando desse assunto aí, desse casarão, e da importância desse casarão fazer parte, aliás, já faz parte do patrimônio histórico, mas passar a ser oficialmente parte e também ser utilizado como nosso instrumento de conhecimento da nossa história e deixando isso para as futuras gerações. Porque quando eles vieram para cá, vieram meu avô e 3 filhos. Meu pai e 2 irmãos. E isso em 1961. Na fazenda já existia ali a parte do casarão. E depois o meu avô começou a construir uma outra parte da casa, acompanhando o estilo da que já tinha lá, e fez ela em 2 vãos por dentro, assim, com uma emenda entre eles, né?
Aqui era a base de um telefone. Telefone de mulher. Tem um negócio, tulha, que chama aquele negócio de encher de arroz ali na entrada, aqui, ó. A caixa, sim. É, como A tulha. Na verdade, esse aí é um maleiro. A tulha mesmo tá lá embaixo. posso? É mais um maleiro mesmo. Pode. Guarda-roupa. Pode. Ele não chegava a ser uma tulha, não. Ai, guarda-roupa. Ele é um guarda-roupa. Um maleiro. Apesar de ter a divisão da tuia aí dentro, né? Mas tem outras tuias. Tirar aqui. Só um pouquinho. Rápido. Os nomes Minha dele. mãe chamava Mabel Carmo de Castro Assis. Ela é daqui de Frutal. Meu pai chamava Bianor Barbosa de Assis, aqui de Marília. E os avós, assim? Os avós daqui, Simpliciano Tiago de Castro era meu avô. E Adelina Andrade de Castro era minha avó. Então, assim, uma parte da sua vida... Sim, minha infância, com os primos, na fazenda, sempre frequentei, desde que andava, já frequentava aqui, nas minhas férias, feriado. E de mudança vim em 97. E essa ligação familiar, esses primos, esses tios, né? Sim, mantenho os contatos com eles ainda. Eles também são vizinhos de propriedade lá, também de fazenda, então a gente tem contatos ainda. Mas como foi sua infância, especialmente lá no Brejão, assim? O que vocês faziam lá? Ah, molecada, brincava de tudo quanto é coisa, andava a cavalo, essas coisas de criança no campo, né? Quem que era a figura, assim, naquela época mais antiga da sua família? Era meu avô. Meu avô. O Simplício. O Simpliciano Tiago de Castro. O povo chamava ele de Simples Tiago, era o apelido dele da região. E ele que era, vamos chamar assim, o proprietário das terras. Sim. Inclusive do casarão. Sim. Ele morava lá, morou 60 e poucos anos lá. E outra coisa, essas histórias, porque tem muitas histórias em torno do casarão, né? Que histórias você tem daquele casarão lá no Brejão do Chatão? O que você ouviu falar dessa casa, desse casarão? Minha família já veio em 31 para cá e ela era uma casa antiga. Foi adquirida pelo meu bisavô. Ele comprou do Marcondes Machado. E que, eu tenho algumas informações que o Marcondes Machado comprou do Coronel Delfino Nunes. Não pode ser que há algum outro proprietário nesse meio entre Coronel Delfino Nunes e Marcondes Machado. Mas dali para frente, Marcondes Machado já entrou na minha família e até hoje. Em 1931. E a casa era a mesma? Houve, assim, há sinais que ela foi ampliada. Ela era um L e fecharam um U nela e você vê que é um pouco mais recente. Bem antigo também, mas é mais recente. Os materiais, tipo de janela, porta, assoalho, você vê que é em outro estilo. É um pouco mais moderno. Mas o local, né, era o mesmo. Sim, sim, só ampliaram ela. E que histórias você ouviu em relação, por exemplo, antigamente no local? Você sabe alguma coisa antes de 31? Não, as histórias... Não assim, a casa em si, mas a região os mesmo. comentários que tinha, que eu escuto através dos mais antigos, que ali era a sede do Coronel Delfino Nunes. Ele era mais ou menos proprietário de Frutal até a Vila Barroso. E ali era a sede da propriedade dele. E isso, eu não sei a veracidade disso aí, mas foi o que os mais antigos, escutei de pessoas mais antigas falarem. Tipo assim, ele viveu ali naquele... Sim, era a sede da fazenda dele
da região do Chatão. Uhum. Agora, outra coisa, esse casarão tem um apelo histórico, né? Tem um apelo também sentimental de sua parte. Sim. Como que você vê esse patrimônio, né? Que é um patrimônio familiar, mas também é um patrimônio histórico, né? Um patrimônio como algo que deve, por exemplo, a gente está fazendo essa obra, a gente quer mostrar um pouco a importância desse lugar para a história de Frutal. Como você vê esse local, a importância dele para a história de Frutal? Não, eu acho que as construções históricas de Frutal, hoje há muito poucas, então ela é um arquivo vivo, que está ainda em pé, ainda, das poucas casas antigas de Frutal, eu acredito que ainda já seja uma das mais antigas da cidade. Uhum. Então hoje é uma cidade que preservou muito pouco do seu patrimônio histórico, uma cidade que preservou muito pouco. E ela é uma casa que ainda está de pé, com poucos ajustes, ela é habitável, não está em estado tão deplorável assim, ela é uma casa firme ainda. Então eu acho interessante uma manutenção, e para mim representa muito. Foi onde meus avós viveram, onde minha mãe teve a infância dela, onde parte da minha infância eu passei naquela casa. Então eu tenho um apego bem grande pela casa. Uhum. E você que fez a reforma do telhado? Sim. Que estava caindo. Isso. O telhado foi alterado algumas coisas, as telhas e alguma parte de madeiramento, e por enquanto foi só o estágio, principalmente para diminuir infiltrações, para a casa ainda se manter ainda. Uhum. Isso faz 5, 6 anos essa reforma. Uhum. Mas ainda tem mais coisas para ser reformadas, parte elétrica, parte hidráulica, assoalho e forro. Uhum. E assim, você tem vamos chamar esse espírito de preservar aquele local. Sim. Qual a motivação, igual você falou, familiar, né? Tem essa questão. Mas também você está, logicamente, pensando nas futuras gerações. Sim. Porque não vai ter, dificilmente, casas desse tipo, pelo menos aqui na nossa região. Eu penso em preservar também para as pessoas conhecerem, os mais novos conhecerem como que era. Quem não tiver oportunidade para ir em outras regiões de construções mais antigas, pelo menos dentro da nossa cidade, essas novas gerações conhecerem uma casa desse estilo, dessa idade. Isso é importante. Uhum. Agora você pensa assim, futuramente, tipo assim, ter vamos chamar assim, para as pessoas poderem visitar, ter tipo um local de visita. Lógico que sempre exige um tempo e existe também um investimento, parcerias, obviamente. Mas você pensa nesse aspecto de futuramente se tornar um local que as pessoas vão poder visitar. Hoje a gente concede muito a algumas pessoas que querem conhecer. Nunca foi negado esse pedido, mas para receber eu ainda preciso estruturá-la um pouquinho melhor para poder receber, mas quem sabe no futuro. Uhum. Agora é bom, assim, talvez ter registrar ou inventariar o município, fazer isso, né? Isso. É interessante. Fazer um tipo ter um instrumento de inventário é um tipo de proteção. Você está inventariando aquilo como um bem do município, histórico do município, nesse aspecto, né? Uhum. Agora, outra coisa, aí seu avô adquiriu as terras e desde 31 está com a família, então. Sim. Ele já fez uma doação em vida uns anos antes de falecer. A fazenda era muito maior, a área da fazenda era muito maior, e dentro da divisão ficou com a minha mãe essa área. Essa divisão foi em 71, mas com direito ao usufruto do meu avô. Então o meu avô usufruiu dali, ele morou ali até no falecimento dele em 96. Aí a casa então ficou para sua mãe. Sim. Depois para você. Isso. Então essa foi a transmissão ao longo dos anos. Isso. E a região ali, por exemplo, Brejão, né, o Chatão,
Primeiro, o que eu levantei, teve uma área de muitos negros, inclusive de escravos. Vocês têm alguma notícia disso? Não, dentro da Fazenda Brejão, eu nunca vi resquícios no próprio casarão a nível de ter escravos, assim. Não conheço, eu acho que é uma casa até um pouco mais recente do que a escravidão. Porque eu acredito que sim. Até a dona Ilzildia mesmo falou, a casa foi feita pelo Delfino e bem depois, né? Uhum. Eu acredito que sim. Ela não entrou no ciclo de escravidão. Talvez a região sim, mas a casa em si não. Uhum. Acho que não. Tudo acredito indica que não. Tudo indica que não. Tudo indica que não. Né? Isso. Que a gente até confunde. Até eu inicialmente eu confundi. Falei, olha, a única casa e tal, do período. Tal, mas uma coisa é a casa, outra coisa é a região, né? Uhum. A casa, do jeito que ela tá, ela deve ter chegando aos 100 anos ou já não, mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Eu acredito que bem mais do que 100 anos. Uhum. Uhum. Em 1931 ela já era uma casa velha. Uhum. Então, por isso que eu falo que ela é bem mais, mas não, acho que não compreendeu, deve ser no final do século XIX, não compreendeu esse ciclo da escravidão, esse resto eu acho que não. Uhum. Agora outra coisa, esse tipo de imóvel, né, que remete a tempos antigos de Frutal, é importante para as crianças, para a educação, para as pessoas estudarem a história sem dúvida, do local? Sem dúvida. Precisa, porque é assim, as pessoas, se elas não tiveram um contato físico, só por livros, não é a mesma coisa. Então seria interessante ela conhecer um patrimônio desse, que se conhece uma casa do estilo, não digo colonial, mas não chega a ser tão colonial, mas uma casa mais antiga, o sistema que foi feito. Se as crianças não tiverem para vivenciar isso pessoalmente, às vezes, é mais difícil o aprendizado. Então é importante ter isso para elas conhecerem. Ali, inclusive, pode ser um roteiro, né? Que ainda podem ser conhecidos, né? Sim. Então, conhecer o Rio Grande, conhecer a Vila Barroso, aquela igreja, embora muito recente. Uhum. Inclusive, assim, eu sugiro que seja um roteiro também, né? E outra coisa, aquele brejão mesmo, o brejão mesmo, aquilo é uma reserva de... Nunca foi modificado aquele. Não, é uma região de APP, é uma área de preservação permanente, ela é cheia d'água, ela é inundada, então ela sempre foi desse jeito. E eu acho que ela está crescendo. Ultimamente ela anda crescendo, aumentando um pouco. Então por isso que o nome lá deve ser Brejão. Sim, por causa daquela região. Por causa daquele do lado lá. Isso. Por causa daquele brejo grande. Isso, pela vereda, né? Pela formação com vários buritis, é considerado uma vereda. Então ali, o nome veio por ali. Agora, outra coisa, futuramente também pode ter, por exemplo, colocar uma placa, né? Um histórico da casa, né? Sim. Fazer um levantamento, às vezes precisava de um levantamento com informações mais precisas. E assim, lógico que não adianta só ter um local, a pessoa vai andar 20, 30 quilômetros por aí, tinha que ter um roteiro de locais turísticos, né? E ali faria parte de um dos locais. Isso, talvez até economicamente é importante para a cidade, explorar esse tipo de coisa, né? Sim. Por exemplo, fazenda lá poderia ser um local até de pouso, talvez, das pessoas permanecerem, de ficarem. Sim, futuramente, fazendo dentro daquilo que a gente conversou. Então, assim, para a gente encerrar, né? Você quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que é isso mesmo. Mas, assim, relacionado à família do seu bisavô, você tem alguma notícia do seu bisavô materno? Que o seu avô era o Simpliciano. Né? Isso. O meu bisavô, ele era da região de Comendador Gomes. E ele veio para cá, meu avô e os filhos, e compraram propriedades aqui e vieram para Frutal.
Mas eles são oriundos de Comendador Gomes. Mas na época tudo era Frutal, né? Pertencia ao município de Frutal. E eles sempre foram ligados, vamos dizer, à terra, fazenda. Sim, toda a vida. Todos eles. Da parte de mãe, vamos dizer, daqui de Frutal. Todos eles ligados à terra. Também. Você lembra o nome dele? Você sabe do bisavô? José Tiago de Castro. José Tiago de Castro. Então, família do Tiago de Castro. Tiago de Castro era irmão da rua. Tiago de Castro? Isso. Era irmão do meu avô. Doutor Tiago de Castro. Irmão do seu avô. Ele morreu novo, ele morreu com 30 e poucos anos, infartou. Ele era médico. Infartou com 30, jogando bola. Esse doutor Tiago de Castro tem a rua, né? Sim. E ele tinha uma esposa, parece que era professora. Não sei se você sabe desse detalhe. Parece que a esposa do Tiago de Castro era professora. Alguém me falou assim, sabe? Porque tanta informação, assim, por alto, deu uns detalhamentos. Mas nem todos da família do meu avô vieram para Frutal. Nem todos vieram para Frutal. Sim. Ficaram muitos ainda na região de Comendador Gomes. Então esse Castro é da família Tiago de Castro. Isso. Do senhor Tiago de Castro. Isso. Em Comendador Gomes ainda tem muitos Castros, que é de lá. Sim. Por isso que o Castro veio de Comendador Gomes para cá. Através do meu avô. Pois é, então isso é informação nova, tá vendo? Então, por isso que é importante conversar, né? Informação nova. Agora, será que ele conheceu tudo isso? Tiago de Castro conheceu muito dessa região? Sim. Como é que ele viveu lá? Frequentou muitos anos, morou por aqui. Não, mas eu falo assim, será que ele viveu lá no Brejo? Falando do Brejo. Sim. Viveu lá muito tempo, morou ali. Na casa. Na própria casa, no próprio casarão. Fala assim, o doutor Tiago de Castro. Não, o doutor Tiago de Castro não. Não, o seu... não, quando o meu avô veio para cá, como ele era... Ele tinha 2 casamentos, meu bisavô, o meu avô era dos mais novos. Então o Tiago de Castro era bem mais velho que o meu avô. Então ele já tinha a vida dele, o rumo dele, e quando meu avô veio para cá, ele já veio com o meu bisavô. Mas já vieram adultos. Meu avô também era adulto já, quando vieram para aqui para o Brejão. Então seu bisavô morou lá também? O meu bisavô sim. Sim. Morou lá. Veio praticamente uma parte da família. Sim, a outra já era mais adulta, era do primeiro casamento, já eram mais adultos. O meu avô veio pelo segundo casamento, então meu avô era dos mais novos. Então quando vieram para cá, o meu avô já era adulto, mas a outra parte dos irmãos dele já tinham casado, já seguiram sua vida. E outra coisa, lá na região tem assim, famílias antigas também que moram lá ainda? Você tem alguma notícia? Muito pouco. Assim, eu já desconheço, já famílias antigas. Fala assim, que moram ou ainda possuem alguma casa, alguma terra, alguma coisa lá? Assim, das famílias antigas, eu não conheço mais ninguém que ainda perpetua, que está na região, assim, daquelas famílias bem antigas. Já não conheço esse pessoal. Machado da Silveira. Isso, na região da Ressaca, né? Ainda tem alguns machados lá ainda. Machado da Silveira. Furtados ali. Silveiras, né? Na região da Ressaca ali. Ainda tem alguns remanescentes ainda. Se for mapear, você ainda acha muita história, né? Sim, vai longe. Agora, outra coisa, assim, que a gente confunde. Chatão é a região toda ou é só Vila Barroso? O Chatão mesmo seria a Vila Barroso. Tem um nome, Chatão de Plano. É muito plano, por isso a Vila Barroso era muito plana. Por isso veio o nome Chatão. Mas o Chatão pode ser chamado a região toda. Hoje sim, né? Hoje generalizou, né? Sim. Hoje generalizou. Então, mas originalmente Chatão seria lá na Vila Barroso.
Porque hoje ali saiu ali do Valdemar Marco para frente, não vamos embora no estado de Chatão, vamos embora pro Chatão, assim mesmo. Agora outra coisa, histórias assim do Rio Grande. Embora o Rio Grande assim não tá tão perto lá, né? Tá meio longe. Você tem alguma história do Rio Grande? Não tenho, assim, muito longe de lá. Já tô longe dele. Porque eles falam muito da balsa, né, do Rio Grande. E nessas fases de criança e adolescente, você lembra dos meeiros lá na região? Sim, era o pessoal que vinha, ainda tinham meio. Quando criança, tinha ainda. Criança, jovem. Tinha ainda. Vinham de fora e se estabeleciam, abriam uma área, era mata, ou meio fechado, cerrado, desmatavam, plantavam e partia uma parte da renda e ia para o dono da propriedade. Isso em várias fazendas, não só no Brejão, em várias eram assim. As pessoas vinham, desbravavam, plantavam, geralmente era arroz, milho e davam a renda do dono da propriedade. As porcentagens eu não sei te falar, mas era assim que funcionava. Mas geralmente o dono da fazenda mexia mais com gado, né? Tinha a roça dele também. Tinha a parte de lavoura também. Mas era muito mais com gado do que outras culturas. Sim. Do seu pai foi essa parte de gado, fez lavoura também? Não, a original, assim, era gado e depois virou lavoura. Gado hoje é bem menor e mais lavoura. Não, eu digo assim, na época do seu pai lá, era gado e lavoura, ou era muito mais gado? Muito mais gado. Lavoura, muito pasto. Isso, lavoura se plantava muito antes da represa encher, plantava-se nos varjões do rio. Era onde você tinha as produtividades, onde se plantava arroz, era lá que era ou valorizado, ou a lavoura valorizada era dentro dos varjões do Rio Grande. Quando veio a represa hidrelétrica e encheu, já deixou de existir isso. Mas o forte dos plantios de arroz na nossa região era dentro dos varjões do rio. Então é uma terra mais forte. E era uma área que podia ser inundada sem problema nenhum. Um tanto de inundação de água quando vinha cheia, que não tinha problema de matar o arroz. Porque o que veio depois foi inundar o cerrado, né? Então você não criou um local adequado ali para fazer a várzea, vamos dizer assim. Isso, não. De coisa. Modificou o local. Agora, só para a gente encerrar mesmo, 22 minutos, mas assim, coisas de animais, estamos falando da época de criança, assim, lembrança você tem, criança, adolescente, de animais que tinham ali. Silvestre? Viado, o lobo, viado, gato do mato. Onça, pessoalmente, nunca vi. Mas falaram que tinha. Sim. Agora o povo inventa muito. Falava que tinha muito, mas eu nunca vi. Tinha cateto, anta também nunca vi. E ema fui ver depois de muitos anos agora, já adulto, já morando aqui, que eu fui ver ema na região. Não conhecia. Dizem que tinha, mas acabou e agora voltou. Deixa eu parar. Eu cheguei com 10 anos de idade e a gente viveu um período muito bom. Nós fomos muito bem acolhidos pelo senhor Simples Thiago, dono da fazenda, que nos deu todo apoio, ajudando a família a se desenvolver. Desse casarão nós vivemos aí 2 anos e meio nesse casarão, nessa fazenda, onde a minha família toda trabalhava para o fazendeiro, como meieiro, que era chamado na ocasião, e ele dava a terra pronta e nós cultivávamos a lavoura e plantar, e depois era dividir o produto, o lucro.
E plantava o que lá? Nós plantávamos, a plantação era especificamente arroz, milho e feijão. Na época era esse o plantio. Arroz era mais na parte mais próxima do brejo, aguada. O arroz, ele, em qualquer lugar que se plantava arroz, ele dava na época. Nós plantávamos, tínhamos na parte de Varjão, chamado, que era beira do rio, e plantávamos na terra vermelha também. Na época certa, sempre dava o produto normal. Época de chuva, né? Chuva é sempre plantado na época de chuva. E aí, então, havia 3 tipos de colheita. Era o arroz, o feijão e o milho. E a colheita na época de sol, né? Porque colher arroz na chuva a colheita sempre já calhava na época de sol. Já dificilmente tinha chuva na colheita. Era mais especificamente já seco, já estava seco. Agora o senhor falou que tinha muitas famílias, umas 30 famílias, né? Nós tínhamos 33 famílias na época que nós moramos lá. Todos eram chamados agregados do fazendeiro. Todas essas famílias recebiam o mesmo benefício, o mesmo, dividia tudo com o fazendeiro. Nós recebíamos, todos recebíamos a terra pronta e fazíamos o plantio e a colheita, e depois era dividido todo o lucro. E gados? Quem que tinha gado? Não, o gado nós não tínhamos gado. O gado, ele fornecia para nós o leite do gasto, né? Ele tinha o gado era dele. Mas ele dava 1 litro de leite para cada família na época. Quem precisava de mais, tinha mais filhos, também levava mais. Esse senhor, ele mantinha a família que não tinha estrutura para se manter um período, de repente não tinha o arroz ou feijão ou a banha de porco, ele matava porcos e gordos para fornecer a banha, a gordura para as famílias que não tinham. Agora eu queria que o senhor explicasse o seguinte, no casarão, quem que morava no casarão? No casarão, a minha família foi a única dessas 33 que morou no casarão, junto com o fazendeiro. Ele nos agregou lá porque quando nós chegamos, nós não tínhamos casa pronta para nós. Então ele nos abrigou dentro do casarão. Esse casarão tem muitas histórias, muito boas histórias. Assim, coisas que realmente deixam a gente encantado para conhecer. Não são poucas, mas precisa de muito tempo para você contar essa história, para que tenha histórias. Mas eu posso contar um caso que a gente conheceu, que está ainda visível, que um raio caiu no esteio do canto do casarão e não aconteceu nada no prédio. Tem o rachado até hoje, mas não aconteceu nada. Nesse conta a história, eu não conhecia a pessoa, mas conta a história que tinha um senhor que estava dormindo ali naquele lugar e continuou dormindo, não foi atingido pelo raio. Outra história que o senhor falou dos gritos lá. Tem uma história que parecendo sobrenatural, que de vez em quando na fazenda aconteciam uns gritos, como se fosse uma voz de alguém. Muitas vozes gritando ao mesmo tempo. E dava para se ouvir, muitas pessoas ouviam esses gritos. E sempre que acontecia esses gritos, acontecia um acidente na fazenda. Às vezes acidente simples ou acidente fatal, como morte de pessoas envolvidas num acidente. Isso sempre que acontecia, esses gritos que se ouvia, já se ficava pensando, vai acontecer alguma coisa grave. Dia 15 de março de 2019, com Adalto. Primeiro, Adalto, pegar seus dados pessoais, nome completo.
Pois é, boa noite. O meu nome completo é Adalto Rodrigues da Silva, mas desde criança, coisas de criança, o meu apelido é Daltinho. Então quase ninguém na região não conhecia o meu como Adalto, era mesmo com Daltinho. E isso ficou, esse legado veio até agora. E, graças a Deus foi tudo de bom. E você nasceu em Frutal mesmo? Nasci no município, né? Na época que eu nasci, então era nas fazendas, tinha as parteiras, entendeu? E então quando estava chegando o dia da mãe da luz, então os pais corriam atrás das parteiras, lá tinha várias parteiras que iam fazer o parto à noite mesmo, era base de lamparina, e eu vim de uma família muito grande. Nós somos em 13 irmãos e todos os 13 foi tudo nascido lá na fazenda, certo? É a fazenda do meu avô. Qual que é o nome do seu avô? Meu avô chamava Juvenal Alves Ribeiro. E tinha um sítio ali entre a fazenda Brejão, que é a fazenda que você filmou lá, do Casarão, e entre a fazenda do Ocho Querino, que chamava Lajeado. E que meu pai, quando eu estava pequeno ainda, então eles resolveram abrir as beiras do Rio Grande, que o Rio Grande era tudo mata virgem, tinha muito bicho, muita onça. Então, o patrão chegava na fazenda e falava, você vai arrancar tantos alqueiros aqui. E nessa altura do campeonato, chegou a ter lá na fazenda onde nós trabalhamos 32 famílias, tudo trabalhando na fazenda do Washington, Quirino, e tudo falava, era meieiro. Era assim, a gente plantava o milho, plantava o arroz, e mesmo o feijão. O arroz, o milho, era na época da colheita, então era dividido. Então ficava metade para o produtor e a outra metade para a fazenda. Entendeu? E assim nós ficamos lá na fazenda do Horto 20 anos. Entendeu? 20 anos. Eu fiquei até meus 21 anos na fazenda, depois que eu vim para Frutal. Mas uma coisa, seu avô tinha um pedacinho de terra. Tinha. Aí vocês usavam o outro pedaço lá nós só para poder expandir, porque a família era grande. Nós só morávamos na fazenda do meu avô, onde que nasceram quase todos os irmãos lá. Mas só que a fazenda do meu avô era pequena e na época não produzia lavoura na terra fraca. Então tinha que ser na beira do Rio Grande ou beira dos córregos, que era o chão mais falava terra vermelha, terra cultura, né? E os campos ficava só por conta de pasto, só quando a época das queimadas, entendeu? Mês de agosto, setembro, punha fogo, aí aquela brota, então o gado aproveitava depois, que endurecia o capim, acabou também. Agora lá, lógico, produzia, trabalhava, mas tinha algum momento assim de festa, de confraternização, de sair, ou a vida se resumia só ao trabalho? Tinha muito, muito mesmo. Nas 3 fazendas que eu citei, a do Lajeado, a do São Luís, certo? Que é o Lajeado, do meu avô, São Luís e a fazenda Brejão. Então na época, tinha, na época de mês de junho, tinha a folia de reis, que o pessoal lá era muito devoto, inclusive meu pai. Meu pai era folião, era mestre de puxar a folia de reis. E então, todo ano, se não tinha no Lajeado, tinha no Brejão, tinha lá nas outras fazendas mais para baixo também. Então era a tradição. E lá nas fazendas fazia muito, Otávio, que hoje não se faz, era mutirão. Era mutirão, por exemplo, se era um roçado de pasto, então todo mundo combinava de num sábado e fazer aquele trabalho por fulano,
e de noite o fulano já para recompensar aquele dia, dava um baile. Então o folião já contratava o sanfoneiro, tocador de violão, e o pessoal dançava, divertia a noite inteira, entendeu? E inclusive teve uma época, a gente era rapaz, lá na Fazenda Lajeado, como tinha 32 famílias, tinha muita moça, rapaz, saía baile todo sábado. Certo? Quando não era por conta própria, era através de mutirão. E na época da lavoura, então se tinha uma lavoura que estava com muitas ervas daninhas, e o pessoal via que o dono não ia conseguir limpar, então vinha o mutirão. Então eu juntava lá 20, 30 homens, capinando ali naquela lavoura e cantando seus versinhos de trova, outra hora cantando mesmo o hino do Santo Reis. Então foi uma vida assim muito, muito gostosa que nós vivemos lá nessa época. Porque além de nós trabalhar, fazia boa colheita e também tinha muita diversão. E tinha logo na estrada do Chatão, mesmo para cima da nossa casa, tinha uma venda com o nome de Frango Assado. E essa venda lá, o rapaz chamava Mané Teixeira. E ele amontou a venda e amontou um time de futebol. Essa venda chamava Frango Assado. E o time chamava Time do Frango Assado. E era um time muito bom, entendeu? E na época daqui de Frutal, que tinha uns times bons também, igual o Roseiro, 15 de novembro, e uma turma boa. Então lá não ganhava não. Certo? E tudo cara que trabalhava na roça, entendeu? E então era uma diversão. De domingo, vai ter jogo no Frango Assado. Quem vai jogar? Vem um time de Frutal. É a Roseiro, outra hora é o 15 de novembro. E assim por diante. E a gente foi vivendo desse jeito, né? E sobre na Fazenda Brejão, eu quero deixar relatado que meu pai não é daqui. Meu pai veio da Bahia com seus 16 anos, na década de 30. Ele veio para São Paulo, São Paulo pegou para Barretos, aí ele estava desbravando uma fazenda aqui do outro lado do estado de São Paulo, e ele foi para lá, ainda jovem, mas aí o dono da fazenda vendeu a madeira que eles iam derrubando para o dono da fazenda lá do Brejão, que é aquele casarão. E então tinha um só preparando a madeira, aí o dono da fazenda, que era o Sofião, irmão do Sou Simples, tinha o cunhado dele que tinha um caminhão que puxava madeira. Aí ele falou, fala pro rapaz, quente lá, que tá faltando madeira aqui. Aí um dia o cara que fazia lavrar madeira chegou lá na pionagem e perguntou, quem de vocês quer aprender a trabalhar de machado? Então ficou calado e meu pai levantou a mão, você, Baianinho? Sou eu. Então vem pra cá. Aí, por incrível, está lá. Até hoje, se eu mostrar o casarão, aqueles esteios lá, o meu pai que ajudou a lavrar aqueles esteios. E na época não tinha negócio de traçador, de serra, não, era no machado mesmo. Subia em cima da tora e se sair lá com 10 centímetros de topo, tinha que chegar lá com 10 centímetros de topo. Pode ver que lá tem o porão e as esteias são de baixo em cima. E além de fazer o casarão lá, fez também vários benefícios, um barracão muito grande, um tronco, fez lá um brete onde curava os animais que se encontravam às vezes com problema nos pés. Então encostava ali, amarrava o gado, rodava ele, o gado ficava deitado, a reis ficava deitado, esmarrava e curava, falava a bicheira nos pés, né, nas unhas. Então isso tudo meu pai participou e ajudando a fazer, construir lá tanto o casarão, como também os curral, como também o barracão e esse brete. Se não me engano, deve estar lá até hoje ainda, se não tiver estragado. Isso foi na época do Delfino Nunes, não? Essa construção foi na época do Delfino Nunes?
Não. Lá toda a vida foi da família do Tiago de Castro, né? Pode ver na praça aí tem o banco, Tiago de Castro, que era o pai do Sou Simples, pai do Sofião e pai do Zico Tiago, entendeu? Então meu pai foi criado com eles. E o Sofião era cunhado do Augusto Nunes, aqui de Comendador Gomes. E meu pai tinha uma voz muito boa, só não sabia tocar, mas cantava muito bem. E o Sofião pegava meu pai e levava para todo quanto é lugar, porque na época o povo era muito festeiro. E meu pai cantava a noite inteirinha sem repetir uma música. Então meu pai foi uma pessoa conhecida desde lá do fundo do Chatão até lá em Comendador Gomes, Pirajuba. Todo mundo falava o baiano lá do Brejão, todo mundo já sabia quem que era. Aí ele casou com a minha mãe, aí ele ficou mais quieto. Ele foi trabalhar e ele tinha um propósito na vida dele. E o sonho dele era trabalhar e conseguir comprar um pedaço de chão. E quando foi em 67, nós tivemos uma safra muito boa, colhemos muito arroz, colhemos muito milho, muito feijão, e deu para comprar 20 alqueires de chão aqui no São Bento, que hoje é do Afran Caetano, e está lá até hoje. Só que depois ele resolveu descer para baixo, aí ele comprou lá, que é o Rochinha hoje, que tem o condomínio lá do Rochinha, meu pai que vendeu para o Rochinha. Aí nós já estávamos aqui na cidade, ele perdeu a saúde, e aí ele resolveu vender e vir para a cidade também. E comprou umas casas, coisas e tal, foi na época daquela inflação doida. Aí depois ele acabou ficando doente e durou pouco tempo aqui na cidade. Agora, outra coisa, na época lá no Chatão, como que era vir para a cidade? Como que o pessoal fazia para... ou raramente vir em Frutal? Não. Para você ver, Otávio, a região do Chatão tinha tanta gente que uma época chegou a funcionar duas jardineiras, falava jardineira. E eu me lembro de uma jardineira, era o Sr. Adolfo de Paula, desses Paulo que descobriu o Frutal aqui, né? Ele era o Sr. Adolfo que era o motorista. Então, e tinha o cobrador. Então, quando às vezes acabava alguma coisa que precisava de encomendar, ia no ponto, certo? Nosso ponto lá chamava o ponto do Ogicão. Então a gente ia para o ponto e o cobrador disse: o que vocês querem? O pai falou para você trazer um quilo de café, ou trazer o tanto de saco de sal, né, para salgar o gado, né? Então era ônibus e era super lotado, entendeu? Quantas vezes ali da rodoviária, quantas vezes não cabia todo mundo no ônibus, o pessoal subia para cima da jardineira. E aí ele ia parando de ponto em ponto, certo? Ele saía daqui mais ou menos 3 horas para chegar lá na Vila Barroso, 5 horas da tarde. Aí no dia ele ia sair lá da Vila Barroso, passar o nosso ponto ali na faixa de 9 horas, 9 e meia. E assim era todo o povo, né? Tanto faz daqui para lá à direita, que tinha muita fazenda também, como o lado esquerdo, muita fazenda. Então todo mundo, ninguém tinha carro, só os donos da fazenda mesmo. Então o recurso para vir na cidade era a jardineira. Então vinha e voltava todo dia. Aí chegou uma época que entrou um concorrente, um tal de Sr. Pascoal, e pôs o correio de manhã cedo. Uma vinha, outra ia. Mas chegou a dar uma confusão e aí parar. E hoje a gente que ainda conhece lá, e de vez em quando vai para lá, a gente fica triste em saber quanta gente que tinha naqueles meios lá, e hoje todos já se foram, né? E a gente não vê mais, nem ônibus não tem mais. Hoje cada um tem seu carro, por uma coisa melhorou, graças a Deus, né? E todo mundo tem condição de ter o seu carrinho
quer fazer uma compra no fim do mês, vem, mas nossa época não, era de ônibus mesmo. E chegava aqui, fazia as compras que tinha que comprar, ou vender alguma coisa, igual meu avô criava muito frango caipira, ovo caipira, tamarindo. Então ele trazia e vendia ali na rodoviária, tinha o bar do Banhanim, embaixo tinha um empório do Sr. Gildrim, que é o pai do Demetrio, esse Demetrio aí da Gama, era o freguês do meu avô. Tinha vezes que meu avô trazia, estava o preço lá embaixo, baratinho, mas quando leva para trás tinha que vender, né? E assim foi por muitos anos. E graças a Deus eu tive o privilégio que nessas vindas do meu avô ele sempre me carregava para vir com ele e depois voltava com ele. E meu pai também, a gente vinha com ele, voltava. E então assim os anos se passaram. Aí depois que nós mudou para Taboca, que hoje é a fazenda do Rochinha, aí eu mudei para lá em julho, mas quando foi dia 25 de outubro de 73, aí eu vim para a cidade, em trabalhar de borracheiro, onde trabalhei 22 anos ali naquela borracharia que está lá até hoje, o Sebastião, trabalhava o meu irmão Ronaldo. Aí depois em 94 eu resolvi trabalhar por conta própria. Aí montei uma borracharia ali na esquina onde que é do Toninho, e depois da borracharia eu montei um auto center e trabalhei por 10 anos no auto center na esquina de baixo. Aí depois, infelizmente, me aposentaram por invalidez, aí eu tive que parar com tudo. Mas estou feliz, estou satisfeito. Agora o Chatão, o que representa para você? Quando você lembra do Chatão, o que vem na memória? O Chatão representa saudade, Otávio. Muita saudade. Porque a gente era muito conhecido, você está entendendo? E a gente foi crescendo e jogava futebol, igual eu falei, a diversão era futebol. Então o Chatão tinha vários times. Tinha o time da Vila Barroso, que jogava demais no frango assado. Tinha o time do Bálsamo, que é uma ressaca para baixo da Vila Barroso. Tinha o time da Fazendinha, que é do lado direito, um time muito bom também. Era a rivalidade. E então a gente sente saudade, porque hoje a gente não conhece ninguém mais, não tem mais time de futebol. Mesmo depois que eu estava aqui na cidade, a gente montou um time dos borracheiros. Então a gente foi muito de caminhão para lá, para jogar lá na Vila Barroso, jogar na venda, que mais para cada vila tinha a venda. Joaquim Rodrigues, irmão do Tião Rodrigues, e depois passou por Sebastião Pereira, mas tinha um time de futebol muito bom lá. E depois veio a geração nova, e a gente já foi ficando mais de idade e foi pagando. O futebol até é de fase, né? Então hoje eu falo assim com muita saudade, porque mesmo quando eu estava no comércio, antes da represa tampar, represar essa aqui do Marimbondo, então a região do Chatão, sempre eu falava que o Chatão era o pulmão do frutal, porque era uma bacia leiteira, certo? Produzia muito leite, era uma região de muito tijolo, igual você pode conversar com o menino Celestino, filho do Virsão Tijoleiro. Então, todas as primeiras casas aqui de Frutal foi tudo com tijolo lá no Chatão. Então tinha muita olaria, demais da conta, empregava muita gente mesmo, e hoje não tem nada. Hoje a gente vê só cana, canavial. Eu tive o privilégio de ir lá no Lajeado, onde que a gente tocou lavoura, e eu vi o casarão lá do Washington, abandonado no meio do canavial, tudo lá por conta do tempo, vai cair, vai demolir, porque a usina não interessa por ninguém lá para tomar conta. Só uma coisa, o casarão do Washington que seu pai ajudou a construir? Não. Meu pai ajudou a construir a casa que você já filmou lá no Brejão. Que é do Murilo agora.
É essa mesmo. Casa. Lá tem uma escada, né? Uma escadona assim. Tem ali onde que o alpendre, né? Moía o alpendre, onde debulhava o milho. Tinha uma casinha que era o Zeca, que era o cozinheiro para todos os peão. E lá também, Otávio, interessante. Você já fez trabalho lá, mas ninguém comentou. Lá funcionou uma escola municipal Fazenda Brejão, do qual que foi muitas professoras daqui, das primeiras professoras, como que eu não vou lembrar o nome da dona professora. Ora, gente, foram lá, porque tinha muita gente, né? Então era 30, 32 alunos. Mas na Vila Barroso? Não, na Fazenda Brejão. Tem o casarão, atravessa o corpo, de cá onde que hoje antigamente era do Remo de Túlio, hoje é do Sr. Carlão. Lá funcionou a escola, que por incrível estudou a minha irmã mais velha, que está com 73 anos, e do meu irmão caçula, que está com 50 anos. Tudo foi lá nessa escola. Aí passou por vários professores, até que chegou uma época que apareceu um pessoal dos Luiz, Dona Maria Luísa, que tinha uma família grande, e tinha um rapaz que tinha problema na perna. Ele usava muleta, mas era muito inteligente. Aí ele apanhou maior de idade e assumiu a escola. E por lá ele ficou muitos anos mesmo. E aí depois, ele também, na época, trabalhador demais da conta, eu tinha um irmão, Sebastião Luiz, do que está vivo, do pessoal. E então, eles compraram um sítio lá na Ressaca, aí a escola, quem foi tocar a escola foi a Paulinha, filho do Oswaldo, que o Paulo mencionou, Oswaldão. Exatamente. Só que aí a Paulinha levou a escola lá para a casa do Oswaldo, que aí na altura onde que era a escola antiga, aí eu sempre repartiu o concílio, né? E lá tocou por uma filha dele, que logo o genro vendeu. Então E tem um outro também, Otávio, que a gente tinha muita amizade ali pro lado da Ressaca. Mesmo ali na Fazenda Brejão, vira à direita, onde que era a fazenda do pai do cheiroso Edivaldo, que é o nosso primo, que a família que nós temos aqui em Frutal é do lado da minha mãe. E o pai do cheiroso, o finado Elis, 31. Eu nasci em 43. Sim. Entendeu? Mas sabe alguma coisa, contado pelos antepassados, depois tem de vivência, né? Mas assim, o que o senhor soube da casa, daquele casarão, antigamente? De quem que foi o dono? Eles vieram. Meu pessoal é original de Comendador Gomes, descendente da família da Capitão. Depois eles vieram para cá, vieram para a Fazenda Mantíbula, município de Conceição. Isso mais ou menos 29, 30. Quando foi em 1931, eles adquiriram a área do Coronel Delfino Nunes. Então, de lá para cá a família viveu ali, como tem até hoje é descendente, né? Porque quando eles vieram para cá, vieram meu avô e 3 filhos, meu pai e 2 irmãos. E isso em 1961. Na fazenda já existia ali a parte do casarão. E depois o meu avô começou a construir uma outra parte da casa, acompanhando o estilo da que já tinha lá, e fez ela em 2 vãos por dentro, assim, com uma emenda entre eles, né?
Isso começaram a mexer com isso lá em 1971. Segundo o relato do meu pai e desde dos tios, a conclusão foi em 1965. Logo que adquiriu, bem logo que adquiriu, já mexeu. Porque a família era grande, talvez. A família é grande e meu avô achou por bem fazer mais uma ampliação na sede e acompanhando o estilo da outra, ele fez um paralelo interligado entre eles, entendeu? Começaram a explorar como área rural, agrícola rural. Lá tinha muito meieiro, né? Naquele tempo... Porque era muita terra, muita área, mato, naquele tempo funcionava mais a meiação, né? Então tinha várias famílias e depois, porque quando eles adquiriram lá, eles adquiriram a área da Fazenda Brejão e Fazenda São Luís, que era tudo do original do Coronel Delfino Nunes. Então, na mesma época, o Washington Vasconcelos adquiriu a Fazenda Lajeado, que é para cá um pouco. O Edmundo, o Inácio, mas o Coelho adquiriu a Fazenda Santa Terezinha, que era também do Coronel Delfino Nunes. E para cá ele começou a trabalhar. Quando foi uns anos depois, a Fazenda São Luís foi desmembrada. Um dos tios resolveu ir embora para Uberaba, voltar para Uberaba, que ele morava lá. Então ele vendeu uma parte para a família do Mário Franco, que hoje é a família do Mário Franco. Ele desmembrou e ficou na área da Fazenda Brejão o meu avô, um tio e meu pai. Depois eles resolveram ir embora também. Meu pai adquiriu a área dos dois e ficou sozinho na Fazenda Brejão. Aí dizem que essa casa, o Delfino Nunes que construiu o início dela. A primeira parte da casa foi construída, segundo os acontecidos, foi o Coronel Delfino Nunes que construiu. Ela é feita assim, uns blocos retangulares, e quando eles foram para lá, eles chegaram lá, tinha só um bloco. Aí meu avô fez uma emenda, já uma comunicação de uma para outra, e fez uma outra área igual a que já tinha lá. E o Delfino Nunes morou naquele local, né? Segundo consta. Né? Me parece que ele morou nesse local. Isso eu não tenho assim, muita certeza, mas parece que ali foi onde ele residiu enquanto mexia com essas fazendas lá. E o senhor tem uma relação muito grande com aquele local, é a origem da família do senhor, né? Eu, por exemplo, fui nascido lá ela era dividida em três sedes, assim, a Fazenda Brejão, que é a sede da Brejão, Fazenda Boa Sorte e Cabeceira. Então, meu pai morava na Boa Sorte. E eu nasci nessa Boa Sorte, em 1943. Eu vivi lá em criança, estudei lá na fazenda mesmo. Depois, quando eu já estava mais rapazinho, eu fui embora para Monte Prazer estudar lá. Isso em 1953, 54. Fiquei uns anos lá, depois voltei, fui para Barretos. Em 63 eu retornei para cá. Me movimentei lá até a morte dos meus pais, depois a fazenda foi subdividida pela família, né? Cada um assumiu seu pinhão lá e agora parte dela foi vendida porque os cunhados, um cunhado por exemplo, vendeu tudo que ele tinha aí e foi para outra região. E nós ficamos aqui. O senhor ainda tem alguma coisa lá? Ainda tem uma áreazinha lá ainda. O senhor explora e tal? Eu exploro hoje, atualmente, eu explorei muito com gado. Criação de gado, e recria. Hoje eu tenho uma área em cana e uma área em pecuária. Eu tenho outro sobrinho já, no caso o Murilo. Os pais deles vieram mais
começaram a mexer na parte agrícola, agrícola e pecuária mesmo, os dois juntos. Atualmente ele está mais, ele continua com a mesma exploração, mas mais em parte de cana também. E eu também estou mexendo na parte de cana também. E assim, o nome completo do senhor? Meu? Simpliciano Antônio de Castro. O senhor está com quantos anos? Estou com 75. Nasci em 10 de outubro de 1943. Então o senhor nasceu lá na sede da Boa Sorte, que é a parte da fazenda. Nasceu na fazenda mesmo? Na fazenda mesmo. Fui nascido lá e criado, nascido e criado lá. E naquela época tinha parteira, né? Deve ter sido esse sistema que o senhor nasceu. Isso, sistema de parteira. Outra coisa, naquele período, para vir na cidade era muito complicado, né? Já era mais difícil, né? Depois começou a aparecer um trânsito de uma linha de ônibus daqui de Frutal para Vila Barroso, que é mais ou menos distante de 20 quilômetros de lá. Isso já foi ido lá de 1947, por aí assim. Então, mas era feito mais no longo do povo mesmo, no transporte pessoal. Era mais a cavalo, carro de boi. Coisa prática de fazenda, né? Não tinha grande forma de locomoção, né? Não tinha muito. Aí era a tal da jardineira que fala. Depois passou para jardineira, o pessoal não falava onde, falava jardineira, né? E hoje não, hoje está aberto, tem estrada, tudo, já foi feita limpeza da tarde, cerrado que existia, praticamente acabou. Hoje mudou totalmente o visual da região. Agora o nome do pai do senhor? Simpliciano Tiago de Castro. Aí o nome da mãe? Adelina Andrade de Castro. Dos avós, o senhor lembra? Meu avô paterno é José Tiago de Castro. E Dolores Dolorita da Silva. Os maternos é Jerônimo Batista Andrade e Ana Santana Andrade. O bisavô é forçar demais, o senhor lembrar, né? O bisavô já é mais difícil. Já foi um pouco mas um deles ainda é capitão, que tem um busto lá em Comendador Gomes em homenagem a ele. Que foi um dos praticamente fundador de Comendador Gomes, né? Então, agora do lado do avô da mãe, eu não me lembro muito bem o nome dele, não. Mas naquela época o Comendador Gomes era tudo Frutal, né? Era tudo município. O Comendador Gomes pertencia com marca de Frutal, né? Então pode-se dizer, sua família é frutalense. Isso. Era tudo a mesma coisa, né? Tudo na mesma região, né? Porque sempre era tudo uma área só. Tudo era área de Frutal, Planura era. Frutal, o município e até lá em São Francisco, era um município. A área de Frutal era muito grande, né? Depois é que foi desmembrando, veio Fronteira, veio Itapajipe, São Francisco, né? Agora o senhor lembra, por exemplo, os mieiros que veio, os primeiros que veio, pelo menos o que o senhor lembra? Não, mas... Porque veio muita gente do Nordeste. No período de que o pessoal veio para cá, até agora, eu nasci em 43, depois de 1953, 52, 53, a gente começa a tomar mais conhecimento, já tem uma idadezinha, né? Aí veio a migração do Nordeste, veio, mesmo da região aqui tinha várias pessoas que se transferiram para lá. Inclusive teve época que chegou a ter 26 famílias de meieiros morando na fazenda. Entendeu? Era 26 famílias. Isso mais ou menos quando, senhor? Isso foi em 1954, 55, por aí assim. Aí o senhor lembra da família do seu Mané Nortista? Mané Nortista foi a família que migrou do Nordeste para cá. Tinha o senhor Joaquim Belarmino, que é o chefe da família, né? O senhor lembra quando eles vieram ou já... Olha, eu não lembro bem, não. Mas
Inclusive eles vieram e foram direto lá para a Fazenda Brejão. Ficaram lá vários anos, depois é que começou a migrar para a cidade. Veio um, depois veio outro. Depois veio sobrinho, veio primo, depois tudo da família. E a maioria deles foi localizada lá. Trabalharam vários anos, depois o pessoal foi migrando, mudaram para outra região agrícola, outros vieram para a cidade. A família do Silvio aqui em Belém Bueno está toda ratigada aqui dentro de Frutal, né? Você lembra do pessoal, veio um pessoal, o Daltinho, o Adalto, o borracheiro, o senhor lembra dele? Lembro. O pessoal, era muita gente, né? Mas todo mundo convivia bem, né? Convivia. Todo mundo não teve. Era tipo uma comunidade, um ajudando o outro. Não tinha encrenca, não tinha nada, o pessoal trabalhava, entendeu? Então, laborista, principalmente na lavoura, né? Cada um tocava seu opinião de terra lá, em parceria com a fazenda, né? Foi vários anos desse jeito aí. E lá, assim, lá embora é um pouco longe do Rio Grande, né? Não, a propriedade vai até na beira do Rio Grande, né? Ela é margeada pelo Rio Grande. Então... Mas eu falo assim, antigamente... Ela é distante. Onde o pessoal residia e a sede, dá mais ou menos uns 4 quilômetros de distância até atingir a margem do rio. Entendeu? E tinha muito arroz naquela época, antigamente? Sim, o plantio maior na época era arroz, né? A lavoura de arroz era bem estendida. Depois vinha o milho. Na época praticamente não existia soja aqui na nossa região. Então foi vários anos de lavoura de milho e arroz. Aí lá na Boa Sorte, tinha leite, tinha tudo. Tinha exploração de gado leiteiro, né? Tinha exploração de leite. Numa época foi leite desnatando, tirando só o creme. Depois começou a vender o leite direto lá para os laticínios, que começou aqui, principalmente a Malibu, né? Tinha tal da desnatadeira, né? Tinha, na época, antes de se vender o leite in natura, tinha a desnatadeira. Você tirava o leite, desnatava. O soro praticamente era servido para porcos, né? E o creme era vendido para os laticínios para produzir manteiga. Depois, com o passar dos anos, começou a comprar o leite in natura mesmo, parou a desnatação. E lá tinha queijo, fazia queijo, requeijão, doce de leite, doce de goiaba, variedade grande, doce de mamão, entendeu? Tinha uma fabricação praticamente de doce caseiro, quase todos eles para produzir lá mesmo. E o milho, era mais para quê usado o milho? O milho era, naquele tempo, criava-se mais porcos, né? E as sobras eram vendidas. Ou vendido na espiga ou vendido de bulhado, dependia da ocasião. De bulhado era para os animais, né? De bulhado você vendia ele, a pessoa levava embora uns vinha para fabricar farinha, outros vendia para outras regiões de granja. Galinha, né? Que existia em outras regiões, já vinha comprador aqui, né? O arroz era geralmente era consumo interno. O excedente vendia também, né? Era vendido. O comprador de arroz tinha bastante, né? Tinha muita máquina de arroz. Tinha, tinha muito, barretas, a gente distribuía para vários lugares, né? Aquela saca de 60 quilos. Isso, aquele tempo era saca, vendia em saca de 60 quilos. Famosa saca, né? Pegava ela na casca, né? Ele era vendido em casca, né? O pessoal levava e... Agora, da época de infância, o que o senhor lembra mais? Da época que o senhor era menino, vamos dizer. Eu era menino, funcionava uma escola lá na fazenda. A gente estudava, depois vida de criança, caçar, pescar, jogar bola, entendeu? O senhor lembra quem que era professora e onde era a escola? A escola
Então ela ficava sediada lá na Boa Sorte. Na parte que chamava Boa Sorte. Mas na fazenda? Na fazenda Boa Sorte, isso. E o professor, por exemplo, aquela dona Bárbara aqui, não sei o sobrenome dela, foi professora lá, a Isolda, o pessoal do Bertoldo foi professora. Tinha um professor também, que o professor não me lembro, eu não peguei aula com ele. Eu não me lembro o nome dele direito. Então, uma era a escola que fazia. Normal, né? Primeira, quarta série, aprender a ler, né? E agora tinha na frente ali do Brejão, onde tem uma igreja ali, tinha uma escola ali, não tinha? Isso aí já foi agora nos últimos anos, né? Ah, isso é mais recente. Tinha a escola municipal da prefeitura, pela prefeitura, ao lado da igreja que a comunidade foi construída lá, né? Funcionou por vários anos, depois agruparam lá na Vila Barroso e já viram tudo para lá. Acabou a escola lá. Agora o Chatão, nesse período que a gente está falando, disse que era muito movimentado, que tinha olaria lá do outro lado. Lá tinha olaria, tinha lavoura, tinha bastante gente no povoado lá, né? Muito movimento de gente. Muito movimento, muito trânsito de gente ali. Atravessava para o estado de São Paulo também, tinha uma balsa. Uma balsa ali, tinha muito movimento também. Foi bastante movimentado o Chatão, que hoje é Vila Barroso, né? E o Chatão tem muitas histórias, assim. O senhor conhece alguma, assim, que se fala história cabeluda, né? Não, as histórias do Chatão não conheço. Que as mentiras, às vezes o povo até fala que é mentira. Né? O pessoal tudo floreava muito assim, né? Fazia muita sátira em cima do negócio, né? Uma história de assombração, alguma coisa. Eles falavam muito. Aqui foi muito comentado na época, as luzes misteriosas. Várias pessoas afirmam que tiveram a oportunidade de ver de pertinho. Entendeu? Então, depois tinha as histórias de Saci Pererê, mas tinha várias histórias que a gente às vezes até não tenha vivido, mas viu comentário, né? Entendeu? Agora aquelas histórias, por exemplo, dos tempos mais antigos, por exemplo. Oi. Pode entrar aí. Aqui? Aí, deixa eu só parar. Murilo, para a gente encerrar, com certeza, como essa casa está conservada até hoje, ela tem que continuar sendo preservada, né? E eu queria que você falasse esse plano futuro, né? Essa ideia, ou essa intenção, essa expectativa, essa esperança de que futuramente as pessoas possam deliciar, conhecer, saborear esse local que é realmente muito bonito. Não, a ideia é essa, ter um projeto para isso, para a gente deixar a casa mais reformada, mais fiel possível para a época, para um dia poder ser aberta para visitações, o pessoal conhecer realmente como seria uma casa de época. Então, ainda precisa ser uma casa, precisa ser preservada e além de ser preservada a estrutura física, também a época dela, deixar ela o mais fiel possível à época que ela foi construída. Pois é, isso você falou uma coisa importantíssima, até passou batido. Porque lá tem até tipo, parece umas pinturas... Sim, debaixo de umas pinturas foram achadas outras originais com afrescos pintados, com cada cômodo com afresco diferente. Bem bonito, que é um negócio que precisa de uma restauração. Restauração padrão mesmo, aquela profissional, vamos dizer. Isso. Não é uma coisa... O negócio é muito, muito bem feito, muito bonito. Mas ela estava escondida debaixo de outras pinturas mais recentes, digamos assim. Agora, para a gente encerrar, eu queria que você mostrasse essa foto e comentasse também. Essa foto
É uma foto, foi tirada da foto original e ampliada. A casa em 1934, essa foto. 34. Passar para o pessoal ver. Realmente, eu vou só dar um zoom aqui nela. Aí só aquele senhor que está ali é meu bisavô. Ah, seu bisavô. Meu bisavô. E essa senhora? Minha bisavó. Que viveram lá com seu pai, não é isso? Não, com o meu avô. Com seu avô. Isso. Realmente é uma coisa muito bonita. Não, beleza, então, eu agradeço, então, né? E se quiser falar mais alguma coisa... Não, né? estamos à disposição aí. Tá. Estamos à disposição aí para alguma outra informação dentro do meu conhecimento. Entendeu? Não, beleza, Fizemos Murilo. umas Obrigado ordens. e desculpa o incômodo. Não. E você acha importante a gente divulgar o vídeo? Você que Sim. sabe, que a gente sempre pede autorização, né? Para as pessoas conhecerem. E hoje a internet é uma coisa que noticia, eu agradeço. Vamos fechar com a imagem.